Olá, como nós havíamos prometido, nós vamos dar início ao nosso curso EAD de Teoria e Clínica Psicanalítica. A formação é um curso de formação, não é de graduação, portanto é um curso livre. É um curso que você está autorizado a trabalhar, não é reconhecido pelo MEC, mas está autorizado a trabalhar cumprindo todas as determinações e normas da grade de curso, certo? Bem, você tem duas apostilas antes dessa, que nós vamos iniciar trabalhando, que é a história da psicanálise, a história da teoria, como Freud fez, como Freud inventou essa psicanálise. Então, é só para leitura, é só para conhecimento. O que vai nos interessar agora mesmo é começar a estudar desde o aparelho psíquico. Freud monta o aparelho psíquico, o primeiro aparelho psíquico, em 1900. Depois que ele vem da Salpêtrière, da escola de Jean Charcot, que é o pai da neurologia, ele chega lá em Viena e rasga 14 anos de estudo e começa tudo de novo. Então, até então, ele trabalhava somente com hipnose e interpretação dos sonhos. E depois, devido à insistência de uma paciente dele, de não ver ela, ele começa a usar o divã e fica atrás do divã e mantém a livre associação de conversa. Bem, nós vamos começar a estudar o primeiro aparelho psíquico. Espero que seja contente, que o curso vai transcorrer para você com objetividade e você vai entender. O que você não entender, você vai vir por e-mail, você vai ter questionários, você vai ter uma série de trabalhos, uma série de oportunidades de entender o que nós estamos demonstrando nos slides, tá ok? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro slide. Bom, então vamos lá, vamos abrir os slides. A princípio você vai pegar a capa de rosto, que está escrito Diálogo Aberto de Desenvolvimento Pessoal, Clínica e Escola de Cursos Especiais, né? Na apostila, o capítulo 2.2, a estrutura e o funcionamento do psiquismo. Aqui nós temos o prólogo, como todo trabalho, né? Qual é o formato em PowerPoint e tal, e você vai receber aí em filme, esses PowerPoint estão sendo filmados para videoaula. Aqui as considerações iniciais, nós vamos discutir as teorias freudianas que fundamentam o aparelho psíquico. Para isso apresentaremos a primeira e a segunda proposta de Freud sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Então vamos lá. Freud, como eu disse, ele não arrumou em lugar nenhum, não foi ciência nenhuma, nada. Ele inventou a psicanálise. Então, eu representei o primeiro aparelho psíquico como se fosse uma pirâmide. Então, o primeiro aparelho psíquico dele está desenvolvido dessa forma. O consciente, que é o menorzinho. Por que o consciente é o menor? O consciente é o aqui e agora, o que está acontecendo no momento, é iminente. O que nós estamos vendo, o que nós estamos conversando, nesse momento é consciente. Esse é o consciente. O pré-consciente já são algumas coisas que já levou atrás 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 1 minuto. Eu tenho que buscar no pré-consciente, porque já está guardado. Então, não tem mais no consciente. O inconsciente, a parte maior, é toda a sua vida, desde a barriga da mamãe. Tudo está gravado lá. O inconsciente trabalha por registro. Digamos assim, quando você está andando pela rua e passa perto de uma churrascaria e sente aquele cheiro de churrasco, você tem vontade de comer carne, sem dúvida nenhuma. Eu não sei aqueles que são veganos, né? São essencialmente vegetarianos. Mas tudo isso do inconsciente através de registro. Digamos que você está fazendo um trabalho na sua casa, em cima da escada, e você tem um acidentezinho, você tem um problema, fica meio tonto, e quando você está consertando, digamos que o seu rádio está ligado, está tocando uma música. Isso registrou no seu inconsciente. Daqui 3 anos você vai sair para uma festa e por um acaso aquela música acontece naquele momento, você começa a sentir uma leve dor de cabeça, você começa a passar mal, você não quer mais ir à festa. Isso é um trabalho do inconsciente, ele trabalha por registro. E tem lá um pedacinho que ele criou, que é o recalcado. O que é o recalcado?
é aquilo que você sabe, te faz mal e você não quer. Mas ainda você não esqueceu, não passou para o inconsciente. Está no recalcado. Então vocês veem que as pessoas falam besteira por aí, quando chamam o outro de recalcado, né? Recalcado nada mais é aquilo que você guarda, que você não quer. Então, às vezes você ouve assim, olha, você lembra de fulano? Ih, nem me fala desse cara. Tá no recalcado. Você lembra o que aconteceu? Não, não gosto de lembrar disso, não. Então tá no recalcado. Depois do recalcado é que vai para o inconsciente e cai no esquecimento. Só vai ser aberto por registro. Vamos dar uma ideia melhor desse aparelho psíquico. Digamos assim, eu acho que todos vocês que estão trabalhando aqui no EAD, pegando essas aulas de EAD, entendem um pouco de informática. Digamos que ele fez o primeiro aparelho psíquico que seja um sistema operacional do Windows, que seja o Windows 8.0. Então, é o Windows 8.0. Mas aí você fala assim, Silvio, eu preciso fazer transparência de slide ou PowerPoint, eu preciso fazer um Excel, eu preciso trabalhar no Word. Não tem. Então ele tinha que arrumar alguma coisa que desse movimento ao consciente, ao pré-consciente, ao recalcado, e como tirar as coisas do inconsciente. Por quê? A terapia psicanalítica, a terapia de análise, nada mais é do que a investigação do inconsciente. Então ele criou uma outra coisa, um outro aparelho. Um segundo aparelho, esse ele fez em 1900, ele faz em 1920, o segundo aparelho psíquico, que é o id, o ego e o superego, que vai dar movimento ao consciente, pré-consciente, recalcado e o inconsciente. O id, ele está dentro do inconsciente, é o desejo, a vontade, é o registro. Digamos que as pessoas às vezes têm vontade de comer chocolate, de vontade de comer melancia, chupar melancia. Você vai a um self-service e sua mãe faz um excelente feijão tropeiro. E de repente você vai no self-service e lá tem o feijão tropeiro. Adivinha de quem você vai lembrar? Da sua mãe. Então isso está registrado no inconsciente. Então o id é a vontade e o desejo. Eu quero. O ego é o executor, o ego vai falar, vamos fazer. Então o id está ligado ao inconsciente e ao consciente. O ego está ao consciente e o ego fala, vamos executar, vamos fazer, você quer? O ego está aqui para nos dar prazer, é o princípio do prazer. Ego já quer dizer egóico, egoísta, é nosso, está dentro do nosso eu. Então às vezes as pessoas têm conflito de ego. Então o que acontece? O ego fala assim, eu quero, vamos fazer, é comigo mesmo. Aí o superego recolhe essa informação, vai sequestrar ou não a ação. Vou te dar um exemplo. Eu sofro de diabetes 2. Então, às vezes eu passo em frente a uma padaria e está saindo aquele pão doce cheiroso, e diabetes não pode comer açúcar, vocês sabem disso. Mas eu sou fixurado no açúcar, né, num doce. Então, sente aquele cheiro de pão doce, eu vou comer um doce. Aí o id tem essa vontade, eu tenho a vontade de comer, o ego fala, vamos comer o doce, e o superego fala assim para mim, você é diabético, não pode. E eu tenho que comer alguma coisa diet, que não tem gosto de nada, né? Você não tem gosto de nada com nada. Então, esse é o funcionamento do segundo aparelho psíquico, para dar movimento. Então, todos os elementos que estão desde a barriga da tua mãe, nós vamos trabalhar em psicanálise, e você, de repente, você vai trazer esses registros, ou atos falhos, ou sonhos, ou pensamentos limitantes, ou vontades, e nós vamos trabalhar com isso em análise. Então, o id é o desejo e a vontade. O ego é o executor. O superego é o juizão. Você vai poder fazer ou não. Por isso que pessoas entram em conflito de ego. Exatamente por isso, porque ela entra em conflito com o superego. Ela tem vontade, o ego quer fazer e o superego não deixa. Então ela entra em conflito de ego. Vamos lá. No cantinho da transparência aqui do lado direito, tem o número 6. Vocês vão acompanhar esse número, que é o número da apostila, da página da apostila. Então essa transparência esse slide está na página número 6 da apostila. A primeira concepção de Freud, quando vocês veem em azul na apostila, porque vocês vão receber também a apostila pelo modo digital, se você tocar lá em Freud em azul, vai te dar quem é Freud, o que ele fez, e todos os autores que tiver citado aqui, nós vamos fazer a citação dessa forma.
Quando você clicar no azul, ela vai te levar direto a informações sobre esse autor, tá ok? Então nós vamos para, ainda na concepção número 6, eu acredito que o slide está errado, é número 7, né? Porque número 6 foi o outro slide. A primeira concepção de Freud sobre a origem dos distúrbios psíquicos dizia a respeito da ocorrência do trauma realmente acontecido na infância, sob a forma de um abuso praticado pelo genitor, e estava reprimido no inconsciente. Então, gente, tudo o que está reprimido no nosso inconsciente é que vai dar problemas no nosso comportamento futuro. Certo? Então, Freud pensava dessa maneira: a origem dos distúrbios psíquicos, a ocorrência de um trauma realmente acontecido na infância. Todos os nossos problemas estão na infância, pré-adolescência ou adolescência. Mais tarde, Freud veio descobrir que o trauma não acontecia exatamente dessa forma. Isso não ocorria mesmo no caso de suas pacientes. Para nós, analisando, não é paciente, né? Pacientes histéricas, que constituem quase a totalidade dos pacientes, idem ao anterior, da clínica, que lhe relatavam durante a análise histórias de abusos sofridos na infância. Então ele viu que não acontecia só nesses casos desse paciente a histeria. A histeria se dava também de uma outra forma. Então, mas ele tinha na totalidade, quem tinha problemas de histeria, que deve ter sido bulinado na infância ou coisa parecida. Aprofundando seus estudos, Freud percebeu que tais relatos não condiziam com a realidade dos fatos, mas apareciam de forma distorcida através de fantasias inconscientes, que a paciente era levada a acreditar que realmente tivesse acontecido. É o caso de Ana O, que o nome dela não é Ana O, né? É Elizabeth Schopenhauer. Então, o que aconteceu com a Ana O? Ela se dizia que não podia andar, que as pernas não se movimentavam, ela andava de cadeira de rodas, e em hipnose ela ficava de pé e andava. Então Freud percebeu que ela não foi bulinada pelo pai, mas sim era o desejo dela. Como hoje acontece de muita gente casar com o pai. E o casamento é um relacionamento que vai embora logo. Por quê? A pessoa pensa em casar com o pai, pensa em transformar o pai o ídolo da vida dela. E depois ela vai ver que não vale a pena. A teoria do trauma não foi muito aceita, pois não conseguia entendê-la e nem explicar sua complexidade. Para você ver isso de uma realidade melhor, você vai ter um compêndio de filmes. Eu gostaria que você assistisse para entender melhor o Jovem Freud. E você vai ver eles num seminário no Conselho Regional de Medicina lá em Viena, onde isso é discutido. Para maior entendimento, Freud estudou a criação de um modelo e postulou a existência de dois princípios fundamentais, o da multideterminação e o da existência do inconsciente, a partir dos quais ele deu início em tudo isso. Modelo. O que é modelo? É uma figura metafórica que permite imaginar uma imagem concreta ou vice-versa. Então nós temos um modelo de pessoa, um modelo de manequim, um modelo de computador, um modelo de roda, um modelo de telefone e por aí vai. Teoria, o que é? É um conjunto de hipóteses que poderão cientificamente ser confirmadas pela prática clínica. Então você não vai pegar, como diz que Freud inventou a psicanálise, você não vai, médico nenhum vai abrir a cabeça de ninguém e falar assim: olha lá o inconsciente, o problema está ali, ele está com problema. Precisam operar o inconsciente, o consciente, ou o id, ou o ego, ou o superego. Não existe. Você só vai ver consciente, inconsciente, recalcado, pré-consciente, id, ego, superego, quando a pessoa está sentada à sua frente. Aí você vai ver ela colocar em palavras esse aparelho psíquico que nós vamos ver. Então, bases metapsicológicas, especulações imaginativas que não se pode afirmar com um grau de certeza, mas permitem um imenso campo de investigação. Então, quando a pessoa chega ao consultório, ela chega com uma bandeira. Não, aconteceu isso. Na verdade, não é isso que ela quer trabalhar. Porque depois de 3 ou 4 terapias, isso que ela trouxe fica obsoleto.
e começam a surgir novos problemas. Ela começa a imaginar outras coisas e até vira verdade. Psicanálise, ciência ou teoria? Freud fala que ele fez uma teoria, não é ciência. Uns falam que pelo preconceito, por ele ter sido judeu, ela não foi transformada em ciência. Psicanálise é a segunda força da psicologia. A partir da conjunção desses fatores, Freud deu forma à concepção da existência de um aparelho psíquico, que ele estruturou pelo ponto de vista da economia de energias psíquicas e também por meio de modelos e o topográfico e o estrutural. O que é energia psíquica, economia de energia psíquica? Gente, nós temos um dia a dia na parte familiar, social, de trabalho. Tudo aquilo que você faz durante o dia, ou tudo aquilo que você vive na vida, você divide a atenção um pouquinho para cada um. Quando você não tem economia psíquica, que você vai focar só numa coisa, você está obsediada por aquilo. E não vai viver o resto, não vai viver família, não vai viver amor, não vai viver profissional, não vai viver nada. Quando você está dentro muito do profissional, você não vive família, não vive o resto. Quando você está muito dentro da família, você não vive profissional. Então, a economia de energias psíquicas é você voltar para os determinados atos da sua vida naquele momento. E também por meio de modelos e o topográfico, que é o terreno, né? E estrutural. Vamos ver isso aí. Teoria sobre o aparelho psíquico. Para a melhor compreensão do aparelho psíquico, é necessário um estudo de alguns aspectos teóricos. A teoria psicanalítica deve ser vista numa dimensão onde elaboram diversos modelos conceituais, que explicam os dados empíricos transmitidos pela experiência. Então, hoje, gente, porque existem arquétipos mentais, ou seja, modelos mentais, veja bem, não existe mais arquétipos para nós hoje. Não existe mais, desculpem, não existe mais doença mental. Não existe nem doença nem mental. Doença é leptospirose, câncer, temos problema de rim, nefrite. Isso é doença. A doença está lá precisando tomar remédio. O que nós temos são sintomas emocionais. Então, a minha psicanálise renovadora, eu prezo por que o meu aluno seja um arqueólogo emocional, que vai em busca da verdade dentro do inconsciente. É uma arqueologia dentro do inconsciente. O analisando vai trazer fatos, vai trazer coisas, e nós vamos analisar e indo buscar nesse inconsciente, fazendo uma definitiva escavação para saber onde está o problema. Freud se mostrou muito interessado na construção de uma teoria global do psiquismo, isto é, um modelo que pudesse estabelecer alicerces necessários que permitisse compreender determinados quadros desses fenômenos da mente. Ao mesmo tempo, os modelos criados possibilitam ampliar o horizonte muito restrito. Então, quando você fala em consciente, inconsciente, gente, isso é amplo demais. Entendeu? Então, por isso que nós não temos modelos. Nós vamos falar de arquétipos, de modelos. Não, você vai escavando, você vai fazendo arqueologia como analista, um analista arqueólogo emocional, vai buscando, vai escavando e vai trazendo à tona tudo aquilo e esclarecendo, vai ressignificar ao seu analisando ou contextualizar, mudar aquilo que ele talvez tenha tido uma fantasia e não era verdade. A psicologia clássica, daquele momento do fim do século XIX, ela separava o saudável e o que é doente, só isso. Observe que Freud avança para além do saudável e do doente, pois acredita no equilíbrio das forças psíquicas em diferentes estágios e instâncias. Se é saudável, não tem que cuidar de nada. Se é doente, é porque ele tem uma doença física. A esquizofrenia é uma doença física, é uma falha do neocórtex. Do córtex mental, não existe, do cérebro, não existe. Então, o que nós temos é sintomas. Em todos os setores da ciência é habitual o uso de estudo de modelos. Essencialmente, um modelo é a simplificação. É um estudo simplificado dos caracteres genéricos de uma realidade qualquer.
Então nós vamos pegar a lâmpada e vamos estudar todos os caracteres da lâmpada. A lâmpada é um sistema de LED. Essa lâmpada é um sistema que ela usa oval. Ela tem várias características e são genéricos de uma realidade qualquer, que o cientista criou. Esta simplificação é uma ferramenta que os cientistas utilizam para ordenar sua descoberta e formalizar a correspondência e a articulação existente entre o que é real e o que é empírico, o que se pensa sobre ele. Falar de um modelo é falar de uma metáfora. Assim, por exemplo, um sentido de que exprimiria mais adequadamente o tempo, o modelo, seria uma maquete ou um protótipo reduzido. Como quem diz, observei e tive uma ideia da casa, porque me foi oferecido um modelo de escala, feito de madeira e cartolina. Outro sentido comum é o que designa alguma coisa ou alguém a imitar, que serve como exemplo. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. E vocês sabem que isso é uma passagem, que na realidade muito difícil acontece. O sentido do modelo que melhor se adapta aos esquemas psicanalíticos é a analogia. É analisar, é descobrir, é ponderar, é comparar, é verificar, é entender. Então, entende-se como modelo qualquer tipo de construção destinada a reproduzir o mais fielmente possível a trama das relações psíquicas, porém, de forma comparativa. Você vai estar sempre comparando, estabelecendo relações de igualdade ou de correspondência entre o que está querendo dar a conhecer e outras estruturas já conhecidas tomadas como parâmetro. Como assim? Então nós vamos tomar como parâmetro o que passou na sua infância. O que aconteceu na sua infância? Na minha infância eu me senti rejeitado. Então nós vamos usar o parâmetro rejeição como início da nossa análise. Entenderam? Não interessa os modelos psicanalíticos a imitação ponto a ponto, respeitando sua reprodução, proporção da medida, quer dizer, ficar no mesmo, batendo no mesmo ponto. Não existe isso. Nós vamos sempre ter coisas diferentes. Todas as análises do momento em que ele senta na nossa poltrona vai ser diferente da anterior. Pelo contrário, o que interessa no modelo analógico psicanalítico é a finalidade mais abstrata. É a apresentação de uma estrutura interligada de funções, principalmente porque a mente é abstrata e não palpável do ponto de vista físico. Então, quando você vê a mente do ponto de vista físico, ela é outra coisa, é cérebro, é doença. Ela é tudo aquilo que o cérebro tem de físico. Agora, a mente, a princípio do nosso trabalho, ela é somente emocional. Então, nós temos que trabalhar no que foi gravado nesse inconsciente a nível de emocional. Sendo analógico, por mais aperfeiçoado que seja uma hipótese, uma suposição, é, portanto, que proporciona uma possibilidade em relação aos fatos, nunca por demonstrações. Por quê? Porque você vai ter sempre diferença. Você vai pegar uma pessoa que tem sintomas emocionais de rejeição, que tem sintomas de depressão, vai ser diferente uma da outra. Você nunca vai trabalhar igual. Porque cada uma teve uma causa diferente desse sintoma. Ao conceber a abstração de um modelo, este adquire possibilidades infinitas, o que torna seu estudo fascinante. Para nós é fascinante, para nós analistas, que estamos colocando a psicanálise renovadora, que ela tem um desafio da PNL, ela é diferente, ela nos mostra de modo diferente, é rápida, é de solução, e você tem vários braços para poder investigar. A abstração também lhe concede um grande poder explicativo, o que nós podemos estar explicando para nós mesmos o que está acontecendo devido às causas desses sintomas. Então vamos lá, antes o modelo freudiano
do modelo freudiano, cada filho com o pai, né, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era um modelo certinho. Depois do modelo freudiano, 10, 6, 2. Então, cada um vai montar um modelo. Por quê? Porque cada um que senta naquela poltrona ali, ele senta na sua poltrona, ele não vai, apesar de ter os sintomas sejam de depressão, de ansiedade, de fobia, de síndrome do pânico, seja lá o que for, esse sintoma não é igual. Ele sente de maneira diferente, acredita de maneira diferente, ele faz de maneira diferente. A função da abstração se torna importante na medida em que cada indivíduo apresenta seu senso comum. Senso comum está lá naquela apostila que eu falei para vocês, que é só para leitura. E, portanto, sua maneira de entendimento e relacionamento com o cotidiano. Então, cada um se relaciona diferentemente com o cotidiano. Todos são diferentes e cada um que vem com sintoma para consultório também vai ser tratado diferente. Como é que se porta o terapeuta, o analista, ou seja, o psicanalista diante disso? Vazio. Você vai até aquela pessoa que está sentada, vazio, e vai esperar que ela fale, para você poder começar a ressignificar e trabalhar todos esses sintomas. Assim, através da utilização do modelo proposto pela psicanálise científica, a análise individual e sua interpretação pessoal se torna uma ferramenta fundamental para cada aluno que irá construir um modelo pessoal e intransferível, fazendo com que uma analogia seja realizada para seu mundo pessoal e dessa forma entenda o seu mundo interior. A nossa exigência aqui é que você, aluno, mesmo fazendo EAD, que você se entenda primeiro pessoalmente, que você tire tudo aquilo que tem dentro que possa se fazer transferir ou contra-transferir durante uma análise. O modelo proposto pela psicanálise pode ser tão simples ou tão complicado quanto se deseja, mas é importante que o analista ou terapeuta saiba usá-lo. Em 1900, Freud interpretava e tratava seus pacientes pela primeira teoria do aparelho psíquico, constituído por inconsciente, pré-consciente e consciente. Ele foi se aperfeiçoando esse modelo, reformulando seu modelo. Desculpem, seu modelo inicial, até desenvolver a segunda teoria do aparelho psíquico, que ele viu que havia necessidade de dar movimento nesse modelo para ele trabalhar melhor. Então, onde ele cria, depois de 20 anos, o id, o ego e o superego. Devido às necessidades impostas pelas próprias características dos pacientes observados, pacientes, nós analisando, ocorreu o desenvolvimento da psicanálise com outros autores e modelos. Destacamos dentre esses desenvolvedores da teoria psicanalítica os nomes de, primeiro de tudo, Melanie Klein. Quem pensar em lidar com criança tem que ler Melanie Klein. Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Alfred Harper Bion. Então, Bion e Winnicott foram alunos de Melanie Klein. Então, aqui vocês veem um cérebro e alguém com uma lanterna procurando. Então, é muita coisa dentro do sintoma emocional. Então, nós vemos aí o cara amaradinha da lanterna falando assim, não, ele não está doente, nem cheio de monstros. O que ele tem são sintomas. E quem é que faz esses sintomas? Somos todos nós. Então, agora, nós vamos entrar na próxima apostila, na próxima aula. A primeira aula é essa aqui. Nós estamos na página 11. E na próxima apostila nós vamos entrar na primeira teoria do aparelho psíquico. Ok? Então, nós vamos ver já no capítulo 2 a primeira teoria do aparelho psíquico. Espero, qualquer dúvida, você entre via e-mail comigo, diálogo@dialogoaberto.com. Se eu não puder responder, o meu tutor vai responder, ou os meus tutores, e você terá satisfeita a sua pergunta. Tá ok? Muito obrigado pela primeira aula. Vamos até a segunda aula, onde nós estamos na página 11, a primeira teoria do aparelho psíquico.